Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16. Glória a Deus. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem ela escrita, ou se ela está no seu smartphone. Se você não tem nenhuma das duas opções, nós temos no telão da igreja. Que diz assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abi-esrita, dá licença, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Preste atenção nesse último versículo. Eu estarei com você. Talvez o que mais nós precisamos ter nesta noite, a certeza é que Deus está conosco. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade que seja, você vai vencer como se fosse algo extremamente pequeno. Amém? Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações e restaure, Senhor, a nossa vida e amplie, Senhor, a nossa fé, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e eu creio que o Senhor vai fazer coisas preciosas em cada família neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, querido. O tema desta mensagem: Deus me escolheu. Amém? Deus me escolheu. Eu acho que eu não passei, cadê a Pri? Pri está aí? Eu acho que eu não passei para o pessoal da mesa, a arte. Eu vivo fazendo arte, né? Então você pega esse teu celularzinho potente, encaminha ou para o Sonil, ou para o Douglas, que vai dar tudo certo. Ou para alguém que tem, você tem um contato aí, que tem o contato deles, enfim, até o final vai dar tudo certo. Apareceu alguém ali, mas não é essa ainda, é uma bem grandona assim, que nem eu, enorme. Gente, Deus me escolheu. Quando eu estava preparando e organizando essa palavra, o Senhor me trouxe esse tema: Deus me escolheu. Tudo começa por uma escolha. Tudo começa, sabe, em nós temos a compreensão e a visão correta que nós não estamos aqui simplesmente inseridos em algo que Deus não está. A pior coisa é quando nós estamos num ambiente e não nos sentimos parte dele. A pior coisa é quando nós tentamos nos inserir em algo que Deus nunca nos quis lá. Então o primeiro momento, que é empolgação, euforia, novidade, isso passa, e quando passa, a gente se apercebe que em vez de crescer, a gente diminuiu.
que em vez de prosperarmos, a gente empobreceu, que em vez da gente conhecer mais, nós ficamos atrofiados, porque estamos num lugar em que Deus não está, porque simplesmente achamos que fomos convidados a fazer parte de algo e não fomos. Agora, quando Deus nos escolhe, as coisas começam a mudar na nossa história. Sabe, eu fiz questão de separar esse texto de Gideão, porque Gideão é um homem que conta a história que por muitos anos eles ficaram debaixo de muita opressão dos midianitas. Enfim, eles estavam vivendo a opressão de 3 exércitos e 3 povos que se uniram para simplesmente oprimi-los a uma intensidade de pobreza tão grande, que eles tiveram que construir suas casas em buracos, nas rochas, nas pedras, se esconder como se fosse bicho, porque todas as vezes que o exército inimigo vinha, eles tinham o prazer de pegar as mulheres. E você sabe o que um exército opressor faz quando eles invadem e eles pegam as pessoas que estão desprovidas de defesa, de armamentos. Eles castigam, eles matam, eles oprimem, eles abusam das mulheres, eles tomam-as como escrava, eles roubam seus bens, e o que eles não podem levar consigo, eles matam, queimam e destroem. Isso não foi um ano, foram 7 anos acontecendo isso. 7 anos de intensidade, de uma investida terrível que o inimigo estava tendo. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, não foi um período. Foram 7 anos, sabe, intensos que o inimigo chegou e então ele devastava. Ele simplesmente, ele colocou aquele povo ao nível de opressão e de escravidão. Eles não estavam presos atrás de grades, mas eram pessoas que tinham uma mentalidade escrava. Eles estavam vivendo numa lembrança que Deus, o Deus de Israel, havia feito muitas coisas no passado, mas havia esquecido deles. Havia abandonado eles porque eles estavam debaixo de uma grande opressão. E sabe, queridos, tudo aquilo que estava acontecendo foi porque aquele povo se desviou do propósito de Deus. Então, quando nós estamos no propósito de Deus, o caminho não é fácil, ele é difícil. Você se manter firme e fiel na caminhada. Mas a pior coisa não é o que você enfrenta quando você está vivendo o propósito, sendo obediente, sendo fiel. A pior coisa é quando você dá as costas para Deus, porque existe uma entrega, existe uma investida do inimigo com muito mais raiva, com muito mais furor. E diz a Bíblia que esses anos se passaram e o povo clamou demais, e o clamor desse povo chega à presença de Deus, e Deus então decide mudar aquela história. Mas quem Deus pode escolher? Se todos estavam vivendo a mesma condição, a mesma pressão, a mesma miséria, a mesma dor, sabe, aí então a Bíblia diz, a palavra de Deus fala que o Senhor envia seu profeta, o profeta fala, libera uma palavra, e eu acho isso tremendo, porque as pessoas falam assim, a igreja não precisa viver o profético. Como que não? Uma igreja que vive o profético, ela precisa sempre compreender que Deus não fala algo se Ele não vai fazer. E antes de Deus fazer, Ele anuncia o que vai fazer. E Ele envia o profeta que libera uma palavra dizendo, olha, diga para o povo que Deus ouviu o clamor e as coisas vão mudar. Ok, havia uma mensagem por parte do profeta, a voz profética ecoou naquele lugar dizendo, Deus está vendo o sofrimento e Deus então vai mudar o cativeiro de vocês. Maravilhoso. Agora, quem Deus pode usar? Quem Deus pode levantar nesse momento? A Bíblia diz que o Senhor aparece a Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava num lugar também, improvisando o seu trabalho, porque ele não temia o seu povo, ele temia o inimigo que a qualquer momento poderia chegar, e então ali ele se adaptou a um lugar, para preparar o alimento, para ter mantimento para a sua casa. Então ele procurou improvisar, se adaptar, se colocar num ambiente em que ele pudesse trabalhar, e se caso o inimigo chegasse, ele tinha como ainda guardar e esconder alguma coisa para a sobrevivência da sua família. E o anjo do Senhor aparece a ele, e como nós lemos no texto, o anjo começa a falar, servo valente, guerreiro, forte. Interessante que esse anjo chega já marcando o ambiente, ele chega chegando. Ele chega para um camarada que está malhando trigo no lagar e diz assim, você é um guerreiro potente, poderoso.
Ele já vem marcando com uma palavra dizendo: assim é você, Gideão, um guerreiro poderoso, valente. E o Senhor está levantando você. O Senhor escolheu você para que você, nesta tua força, não na minha, não na de Deus, mas nesta tua força, na força que está em você, você seja a voz, o homem que vai libertar este povo. Deus está levantando, Deus escolheu você, porque você é um guerreiro poderoso. Aí Gideão, ele está tão atrofiado, ele está tão tomado por aquele tempo de escravidão, que ele não consegue se ver como Deus estava falando. Uma das coisas que nós precisamos estar atentos, queridos, que permanecer muito tempo num lugar de escassez, vai nos moldar aquele ambiente. Ficar muito tempo num lugar de dor, vai nos fazer se acostumar com ela, e nós acharmos que aquilo é normal, e nós vamos ser pessoas de dores. Viver num ambiente que nos limita, uma semana, um mês, um ano, 2, uma hora a nossa mente vai dizer para nós mesmos: é isso mesmo, até aqui você vai. Todas as demais coisas não pertencem a você. Você foi criado e nascido, gerado para viver apenas isso aqui. Isso é um poder de manipulação. Essa atrofia que se gera na mente, na visão, no espírito, na alma das pessoas, ela é tão violenta que muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus precisam ser sacudidos e abalados pelo Senhor para entender qual é o seu lugar em Cristo, qual é a sua posição em Cristo. De fato, para que você foi chamado? Porque Deus está nesses dias olhando para pessoas quebrantadas, pessoas que estão simplesmente como Gideão, sabe, verdadeiros guerreiros, violentos, poderosos, e ali tendo medo do que está por vir, trabalhando por medo, trabalhando com medo, que todas as coisas vão conspirando e vão se levantando contra ele. Mas o Senhor disse: nesta tua força, Gideão, você será um libertador na vida deste povo. Então Gideão naquela hora revela o seu coração dizendo: se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Quantas vezes a gente fala isso no meio da prova, da luta? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que a tua mão, por que a tua palavra, por que a tua promessa, por que o teu propósito não se cumpre se eu estou atravessando esse momento? A gente se olha e percebe: eu não sou merecedor disso. Um mês, uma semana, um ano, e daqui a pouco a gente está se acostumando com a ideia que a gente realmente nasceu para passar pelas piores coisas, porque tem gente que sai do ruim para o pior, e do pior para o ruim, e vai vivendo a sua vida desse jeito, todos os dias, um mês, uma semana, um ano, e essas pessoas já não têm mais brilho nos olhos. A palavra de fé, a palavra de vida, a palavra de conquista, a palavra de ativação, parece um absurdo para elas, porque Deus não é um Deus que se manifesta na grandeza. Deus é o Deus que se manifesta sempre no meio das coisas mais simples, pequenas e que não tem relevância. Deixa eu te falar, o Deus a quem nós servimos se revela para aquele que não tem nada, e se revela para aquele que estão dentro dos palácios. O nosso Deus é um Deus que estabelece da pequena as grandes coisas. Ele estabelece, Ele faz, Ele gera, Ele manifesta, Ele empodera, Ele levanta, Ele ativa. E existem pessoas que estão tendo sua vida completamente mudada, porque estão entendendo que não é simplesmente como eu estou vendo as coisas, mas como Deus está estabelecendo elas. Sabe, ele disse: a minha família, o meu clã, sabe, é o mais pobre, e eu sou o menor. E ali ele dá o diagnóstico de como estava o homem a quem Deus escolheu. Quantas vezes eu me senti completamente fora, não me via, não me percebia, até que Deus teve liberdade para desconstruir algo na minha vida, para construir algo novo. Sabe, Deus fez isso com Gideão. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, queridos, que antes de toda manifestação de poder e glória, antes de todas as coisas se cumprirem, nós precisamos ter convicção que Deus escolheu você. Deus me escolheu. Se Deus nos escolheu, Ele sabe
o que está dentro de nós. E então a primeira coisa que Deus ele faz na vida de Gideão, Deus ele reposiciona Gideão. Gideão estava fora de lugar. Gideão estava vivendo uma desarmonia. O Senhor reordena, Ele coloca as coisas novamente no lugar. E o Senhor então afirma: você é um guerreiro poderoso. Como é que ele poderia ser um guerreiro poderoso se todas as vezes que o inimigo chegava ele se enfiava num buraco? Era assim que ele se via, mas não era assim que Deus conhecia Gideão. Gideão tinha um espírito valente, um guerreiro estava dentro dele. Sabe, às vezes nós olhamos e pensamos: isso eu não vou conseguir nunca. E Deus está falando: isso aí é pouco ainda para tudo aquilo que você vai romper e vai conquistar na sua vida. Mas enquanto isso não é desconstruído dentro de nós, nós vamos sempre olhar as coisas como sempre maior, um gigante na nossa frente. E Deus está dizendo: isso não é um gigante, o que você carrega dentro de você é o maior gigante, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Então agora o que está acontecendo com Gideão, a gente vê que a primeira chave, a primeira coisa que acontece, Deus começa a reposicionar, reordenar as coisas dentro deste homem. Sabe, no reino de Deus nada flui em desordem. No reino de Deus as coisas não acontecem por acontecer. Elas precisam acontecer, e o ambiente favorável para isso é um ambiente em que o Senhor está gerando ordem, em que o Senhor está sendo, Ele estabelecendo o governo, a autoridade. Pode ver, quando as pessoas estão em crise, a sua vida está na maior desordem. Eles não sabem por onde vão, que caminho tomam, que decisão vão tomar, porque está uma bagunça as coisas. Esta confusão não é de Deus. Não é Deus que deixa a cabeça das pessoas completamente atordoada, sem saber o que fazer. Eu estou sem iniciativa, eu não sei por onde eu começo. Isso é a desordem, isso é a pressão do inimigo para que você nunca rompa, você nunca cresça. Mas quando Deus entra em ação, quando o Espírito de Deus assume o controle, e quando esta voz de Deus brada dentro de nós, e Ele diz: você é um guerreiro poderoso, eu estou escolhendo você. Sabe, aquela palavra começa a entrar dentro de nós, e é como se Deus permitisse que a gente saísse daquele ambiente de limitação. Deus nos traz para fora e diz: olha como você está vivendo, e olha o jeito que eu criei você para viver. E esse é o momento em que você percebe que a desordem que está à nossa volta é o reflexo que nós estamos aceitando o problema, que nós estamos nos acomodando às coisas. Mas quando Deus ele vê um servo como Gideão, que toda a sua limitação começa a ser novamente mudada, e Deus começa a abençoá-lo, a Bíblia diz o seguinte: que o reino ele passa a fluir quando existe uma ordem dentro de nós. Não é na minha força, não é no meu jeito. O brasileiro é cheio do jeito. É no padrão de Deus, é na força de Deus. Amém? Tem alguma coisa em desordem na sua vida? Já lembrou do guarda-roupa? Gente, a coisa é tão séria que tem pessoas que ele não consegue nem organizar a cozinha. É tão simples que ele não consegue ajeitar o quarto, a mesa do escritório que ele trabalha, a caixa de ferramenta que ele tem. Está tudo bagunçado. E Deus não pode, e Deus não faz quando as coisas não são reordenadas, quando as coisas não são reposicionadas. A coisa que Deus mais quer fazer conosco nesta noite é reposicionar as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós faremos as coisas que o Senhor fez, e faremos coisas ainda maiores, porque o poder dele está em nós. Agora, se o poder dele está em nós, por que esse poder não se manifesta em áreas que nós necessitamos? Por que a nossa vida está virada como uma bola que, sabe, vai tomando volume a cada descida que ela tem, e a gente não consegue mais ter controle das coisas, ou simplesmente ter a estabilidade das coisas? Parece que sempre uma coisa ruim está por acontecer. Tem gente que já tem uma palpitação no coração: estou com um sentimento de coisa ruim. Ô meu filho, tenha sentimento de coisa boa. Ou estou com o sentimento que eu vou achar um pacote de dinheiro, e é hoje.
Ou estou com um sentimento, as solteiras aí, que eu vou encontrar um príncipe que simplesmente caiu da carruagem e ele está ali esperando por ajuda e eu vou ser o GPS dele. Mas as pessoas têm um sentimento ruim. Eu estou com um aperto no peito. Eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Um dia, uma semana, um mês. Ei, acorda, o diabo está ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, declarando que nós estamos guardados, protegidos e alimentados pelo céu, pela presença de Deus. Então quando eu acordo meio angustiado, irmãos, eu já vou fazer alguma coisa diferente, porque eu não quero passar meu dia inteiro dando moral para o diabo, porque eu sei que o Senhor tem me chamado todos os dias, guerreiro poderoso, eu tenho te escolhido, eu estou te capacitando, eu estou mudando a tua história, eu estou te construindo novamente, porque no reino as coisas são ordenadas, elas estão organizadas, e é por isso que as coisas funcionam, porque estão organizadas. Outra coisa que é importante, a desconstrução é inevitável quando Deus libera algo sobre a tua vida. As pessoas não se preparam para crescer. Elas querem crescer, mas não se preparam para crescer. Sabe, queridos, quando Deus falou com José, através de uma revelação de um sonho, Ele disse: 7 anos de fartura virá. Aí Faraó pergunta para ele: o que nós temos que fazer? Trabalhar, e muito. Nós temos que trabalhar duro por 7 anos, mas é ano de prosperidade, são 7 anos de fartura, é hora de nós esbaldar, desfrutar, viajar, promover, fazer festinha, sei lá, churrasco, alguma coisa, nós temos que celebrar isso dia e noite. Ele falou: não, é tempo de muito trabalho, nós temos que construir muitos celeiros, nós temos que plantar muito, nós temos que preparar as melhores sementes, nós temos que estar atento às colheitas, porque elas serão abundantes, nós não podemos perder nada, são 7 anos que nós vamos ter que trabalhar como nunca. Aí o que acontece? Quando o Senhor entrega uma palavra para a gente fala assim: agora eu vou romper, agora não tem perigo, agora a coisa vai ser tranquila. E Deus está falando: você não entendeu ainda que todo o propósito, toda a palavra revelada vai gerar uma desconstrução na sua história. Por que essa desconstrução acontece, queridos? Porque nós estamos olhando que a nossa casa é a mais pobre e que nós somos o menor dela, e Deus precisa mudar isso dentro de nós. Deus precisa mudar esse pensamento, sabe, que simplesmente, sabe, nós vamos passar da fase ruim para a fase maravilhosa, sem ter que abrir mão de nada, sem ter que pagar um preço, sabe, de dedicação, de esforço, de submissão. Às vezes nós queremos e vemos a palavra, ela é tão gloriosa, tão maravilhosa, que a gente sai de um ponto para o outro e parece um conto de fadas, e foram felizes para sempre. A verdade, queridos, que a Bíblia nos prepara dizendo: você tem uma palavra de Deus, você tem uma promessa de Deus, você é alguém escolhido por Deus. Eu sou pastor, então te prepara para a desconstrução, porque os anos de problemas, de lutas, começam a se pegar em nós, sabe, tomar parte de nós, e Deus precisa desconstruir essa estrutura que não serve para nada, porque ela está limitada ao fracasso, ela está sempre olhando para trás, ela sempre está valorizando o que não dá certo, ela está sempre se apoiando no passado, quando Deus está dizendo: eu quero fazer coisas novas na sua vida. Porque tem gente que parece que nasceu com um olho na nuca, ele dá um passo para frente olhando para o passado. Tem casal, não vou, aqui, claro que aqui na igreja não, porque aqui é um lugar tão abençoado, gente, que a gente não tem casais assim, que quando briga, seja por qualquer coisa, ele não briga pela briga atual, ele vai lá na caixinha de confusão, pega o machado, arrebenta o cadeado, abre ela e joga nos peitos do marido. Viu o que você já fez na minha vida? E ela traz o passado como se fosse tão presente. O mesmo acontece com o homem, está vivendo com um olhar sempre no passado. Deus tem que desconstruir. Tem gente que recebe uma palavra de ativação, de poder, de milagres. Sabe o que ele faz? Senhor, onde é que o Senhor estava todo esse tempo? Que os meus pais falavam que o Senhor ia nos abençoar, e olha essa desgraça que nós estamos vivendo. Ele estava olhando para frente ou estava olhando para trás? Hein, gente? Gideão estava olhando para frente ou estava olhando para o passado? Estava olhando para o passado. Ele estava valorizando o que não deu certo.
Ele estava indignado porque as coisas não funcionavam, e Deus precisa desconstruir isso para ativar um libertador, para ativar um conquistador, para ativar alguém que vai mudar a história, não só sua, mas de todos que estão à sua volta. A desconstrução é inevitável. Então, se você está recebendo de Deus uma direção nova, se prepara, porque Deus vai começar a colocar as coisas no devido lugar. Deus vai começar a sacudir. E você sabe quando você sacode uma árvore, o que cai dela, se ela é frutífera? Cai as frutas. O que está maduro começa a cair. Eu sinto que Deus está preparando o Gideão para que ele comece a experimentar como Deus é poderoso na vida dele. E sabe o que eu mais quero na minha vida? É que o Deus poderoso se revele a mim todos os dias, em que eu não tenho o que eu preciso, mas quando eu olho para este Deus, Ele diz: calma, que eu estou provendo na sua história, calma, que eu estou colocando alguém que vai ser canal de bênção na sua vida. Não deixe de caminhar porque você não está vendo, continua caminhando, porque logo ali na frente a resposta está esperando por você, o milagre está esperando por você. Então, quando eu vivo esta desconstrução, é porque Deus está tendo liberdade para fazer algo novo na minha vida. Essa parte é boa, porque para viver algo novo, você tem que desfazer o velho. Para você colocar uma geladeira nova na sua casa, você tem que tirar para colocar aquela tela 70 polegadas, não sei quantos kkk ela tem, na sua sala. E tem gente que tem uma sala que ela é 2x2 e bota uma tela de 70. Ele é quase engolido pela tela. Mas para você colocar essa tela gigante, você tem que tirar o que antes? A velha. Você percebe que sempre que algo novo vai ocupar o lugar, um espaço que estava antes tem que ser tirado. Deus está por fazer algo novo na sua vida. Ele está dizendo: eu estou trabalhando em você. E quando Deus desconstrói, sabe qual que é o sentimento? Que a gente está perdendo, que a gente entrou num processo de luta e de prova. Jesus é batizado por João Batista no deserto, o Espírito Santo vem, toma ele, pega pela mãozinha de Jesus: vamos fazer um passeio? Vamos para o deserto. Por que toda promessa, por que todo propósito tem que nos levar para um lugar onde nós vamos ser polidos, aperfeiçoados? Essa é a desconstrução de Deus na minha vida, na sua vida, sabe? E é ali que os guerreiros valentes, potentes, poderosos são conhecidos, porque nós descobrimos que tudo aquilo que a gente achava que era necessário para a gente ser bem sucedido, não tinha valor nenhum, mas agora em Deus, nós temos tudo o que é necessário para rompermos em qualquer ambiente da nossa vida, para vencermos em qualquer área da nossa vida, porque temos exatamente aquilo que precisamos, um Deus poderoso, presente em todo o tempo da nossa história. E Gideão começou a aprender e descobrir isso, que Deus estava com ele, que Deus estava trabalhando, que Deus estava fazendo, sabe? Não se vive o propósito de Deus estando em posições erradas, equivocadas. Para viver o propósito de Deus, pastor, Deus tem um propósito para a minha família. Te prepara para ser aperfeiçoado, te prepara para ser alinhado, para viver as grandezas de Deus. Sabe, essa desconstrução indica uma coisa: Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Olha um pentecostal aí, gente. Olha, gente, muito forte isso. O que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Deus está dando sinais, Deus está dando indicações, Deus está mostrando coisas que nós precisamos olhar e não reclamar, porque se nós reclamarmos do que Deus está fazendo, esta obra não tem continuidade. Se Deus está desconstruindo alguma coisa na sua vida hoje, entenda, meu amado, isso é sinal de bênção na sua história. Se Deus está tirando algumas coisas, sabe, que estavam atreladas à sua vida, não reclama, porque Deus está dizendo que muitas vezes você não consegue perceber que aquilo que está conectado à sua vida está te impedindo de chegar aonde Deus determinou. Então Ele vem e Ele começa a mover as coisas de lugar, porque algo novo está prestes a acontecer na tua vida, algo está para ser gerado na sua história. Sabe, a segunda coisa que eu quero ressaltar, deixa eu ver se eu tenho tempo para tudo isso, misericórdia. A segunda coisa que
o Senhor começa a ajustar em Gideão é a sua visão distorcida. Gente, como a gente tem uma habilidade de tornar o sobrenatural em coisas naturais. Como a gente tem a facilidade de se acostumar com aquilo que Deus está fazendo e se acomodar naquilo. Quantos casados nós temos aqui? Não diz para mim, mas o que você não fazia no começo do seu relacionamento e hoje você não se preocupa mais? Não diga, só pense. Pensou? Sobrou o dedo na mão, está faltando. Comecinho de casado, então, ponto. Temos um casal que casou ontem, está aqui passando a lua de mel na igreja, adorando ao Senhor. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante é chegada sobre a vida de vocês, né? Se eu pudesse dar uma música para vocês hoje, seria a Diante do Trono. Este é um tempo de festa. O que está acontecendo? As pessoas, elas estão simplesmente tornando o que é extremamente precioso em coisas baratas. O que é barato você encontra em qualquer lugar, mas o que é sofisticado, além de ser difícil de ser encontrado, o valor agregado é grande. Então, quando você batalha muito para alcançar determinadas coisas, você tem que entender que Deus está te entregando algo para que você cultive, para que você preserve, para que você proteja, para que você seja um bom administrador, para que você seja uma pessoa que saiba exatamente, sabe o quanto aquilo é precioso. Sabe, irmãos, eu não quero fazer aqui, não quero contar a história, não quero que você pense isso, mas vou fazer esse ano 33 anos de casamento. 33 anos. E uma das coisas que eu amo no meu relacionamento com a minha esposa é que a gente ri de muitas coisas juntos. A gente consegue achar graça em muitas coisas. Ela tira de mim, eu tiro dela. Obviamente com muito respeito. Às vezes não. Mas é muito bom isso. Sabe, o prazer de acordar ao lado dela. Eu cheguei numa fase da minha caminhada conjugal, familiar, que eu não consigo me ver numa situação diferente. Ela é preciosa para mim. Ela é muito importante na minha vida. E eu digo isso não simplesmente para criar um ambiente aqui, mas é o meu coração. Eu estou abrindo o meu coração para vocês. Por que eu digo isso? Porque esta pessoa, durante toda essa jornada, ela foi uma das grandes motivadoras para que grandes coisas acontecessem na minha vida. Hoje ela já não é mais aquela menina com quem eu me casei, e nem eu mais aquele rapaz com quem ela se casou. Às vezes eu vejo que ela tem algumas coisas, me preocupa, eu vejo que o tempo está chegando para nós, mas eu vejo ela com a perfeição de Deus. Eu cuido, e ela me cuida muito. Então de manhã, quando eu tenho o privilégio de ter essa primeira opção, eu preparo, vou lá, faço um café, levo para ela na cama. Ah, mas o senhor é muito mole, pode me chamar de molenga, Maria Mole, o que você quiser. Mas eu tenho uma esposa que eu posso fazer isso, tem muita gente que não tem. Ela é uma mulher que é a minha glória, que ela tem se manifestado com amor e cuidado. Tornar isso banal, comum, simplesmente é entender que a gente está vivendo uma desordem na nossa história. Os nossos filhos, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa família, o nosso trabalho. Quando você entende que Deus está te colocando num ambiente de governo, você não vai colocar o sobrenatural num patamar de coisas comuns. Quem é que abriu essa porta para você? Foi Deus? Então honre ela todos os dias. Quem é que começou a mudar a tua história? Ah, pastor, desde que eu cheguei na igreja, que eu conhecia Jesus, eu comecei a viver uma nova vida. Não perca isso. Não troque isso por qualquer coisa.
Não troque isso por qualquer motivação, por qualquer, prazer momentâneo. Continua investindo nesse relacionamento, porque o sobrenatural não diminui, o sobrenatural começa a ser mais intenso na nossa vida. E quanto mais a gente se dedica, mais perto de Deus nós estamos, mais a nossa visão é alinhada, mais nós compreendemos o propósito, mais nos tornamos resistentes aos dias de tempestade. Deus nos fortalece na angústia, na tribulação. Ele é um Deus presente. Então eu estou passando por algo terrível, mas eu estou alicerçado em Deus. Eu estou entendendo que eu estou perdendo muitas coisas, mas o principal está intacto. Deus me escolheu, Deus está comigo, e Ele não me abandona em nenhum momento da minha história. Então, enquanto muitos estão desesperados, eu estou levantando com o coração grato, porque o meu Cristo, o meu Senhor, Ele está presente na minha vida, Ele me fortalece. E então eu não tomo por prejuízo, eu tomo por aceitação que algo grande o Senhor está preparando, o Senhor está trabalhando na minha vida. Nossa visão precisa ser corrigida, porque os anos de sofrimento atrofiam a nossa identidade. Oro por pessoas que quando eu termino de orar, amém, ela diz assim: se Deus quiser, tomara eu ter um laço, uma cinta para te dar, bem dado, depois da oração. Porque ela não consegue ver que Deus é capaz de fazer um milagre na história dela. Certa vez eu orei por um homem, fiz que nem fizemos no início do culto, há anos atrás. Quem está desempregado? Veio um irmão todo rabugento, um bigodão mais grosso, não sorria nunca sorria. Pensa num camarada difícil de lidar, pois ele estava lá todo o culto. Ele era tão difícil de lidar que a cadeira ele tinha que arrumar num determinado lugar da igreja e ninguém podia mexer. A gente amava ele. Os diáconos da igreja diziam assim: esse homem vai para o céu. E um dia, domingo como hoje, quem está desempregado aqui, vem à frente, que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Ele levantou de onde ele estava, ele veio até a frente, veio mais um grupo de pessoas, e ele ficou lá. Oramos, amém. Ele voltou para o seu lugar. No outro dia cedo, segunda-feira, 5 horas da manhã, ele sai de casa. Ele chega numa empresa, numa construtora grande de Curitiba. Ele olha, tem uma fila de gente. Olhou lá na frente, um camarada recebendo os currículos. Ele passa pela fila como se não existisse nada. Vai lá na frente. E o pessoal: esse emprego é meu. Vim pegar a vaga. Bom, quem é o senhor? Eu sou o novo contratado da empresa. Aquele camarada, não sei se ele ficou adormecido, entorpecido, o que deu, que ele puxou esse cidadão para dentro da empresa. Ele entra, senta na frente do líder do RH e simplesmente ele sai dali empregado, ganhando um salário altíssimo, porque ele já estava entrando em equipes para coordenar equipes de grandes construções dentro de Curitiba. E ele ficou por alguns longos anos naquele lugar. E um dia eu fui na casa dele e ele me contou essa história. Eu disse: tá, mas... Ele falou: pastor, eu estava desempregado. Uma palavra foi liberada, eu tomei a palavra. E no outro dia eu acordei o mais cedo possível para chegar no lugar e tomar esse emprego que era meu. Deus me levou lá, eu entrei, a empresa me contratou e a minha história é essa. Porque eu acreditei numa palavra. Sabe o que eu quero que você entenda? Você está num culto como este de hoje. Você precisa entender, Deus está falando com você. Ele escolheu você. Agora, se você sair daqui e simplesmente ir para sua casa e não fizer nada em relação a isso, isso revela o quanto você realmente não consegue ver as coisas. Porque se Deus está gerando uma mudança, eu preciso realmente tomar posição nisso. E a primeira questão que nós precisamos entender: se a minha visão está sendo restaurada como o Senhor restaurou a visão deste homem, verdadeiramente coisas poderosas vão acontecer. Você vai ver o milagre de Deus chegando na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, nas tuas finanças, na tua empresa. Porque Deus só precisa de homens que entendam o seguinte: eu escolhi você.
Agora o que precisa fazer, eu só preciso de gente disposta a viver exatamente o que eu preparei. Existe uma palavra de Deus, eu vou fazer isso. Quem Ele pode escolher? Eu disse: Senhor, eis-me aqui, escolhe a mim, envia-me a mim. Então eu sei que quando Deus escolhe alguém, o Senhor também capacita esta pessoa para viver coisas maiores. Amém ou não amém? Então, queridos, se nós estamos sendo restaurados pelo Senhor, Ele vai restaurar a sua visão. Você vai passar a ver as coisas de forma diferente. Você vai olhar a sua família de forma diferente, o seu trabalho de forma diferente. Tem gente que precisa ouvir isso aqui, porque eu já fui um assim. Ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Ai, tem que trabalhar. Faz isso não. Ah, mas eu tenho que enfrentar aquelas pessoas, eu tenho problemas lá dentro para resolver. Deus vai te capacitar. Se Ele abriu essa porta, Ele vai te empoderar para você ser bem sucedido no lugar que Ele te colocou. Você não vai entrar de um jeito e sair de lá humilhado. Você só precisa entender o seguinte: Deus quer te colocar acima dessas coisas. Não reclama do teu salário, não reclama do teu empregador, não reclama do lugar que você trabalha, não reclama das coisas que você está fazendo. Agradeça a Deus. Seja luz naquele lugar, seja a resposta de Deus naquele lugar, seja a diferença naquele lugar. Não importa se todo mundo está numa condição, você não é todo mundo. Você é um servo de Deus, você é uma filha de Deus, você é alguém que foi chamado e escolhido por Deus para viver coisas grandes. Deus quer te promover e você não pode entrar na pira dos outros, na pressão dos outros. Deus quer te colocar num lugar de autoridade e você não pode ser mais um com os outros. Você tem que ser a diferença aonde você está. Porque algum dia, algum momento, Deus vai fazer que aquele que tem o poder de te promover a um nível maior, vai pegar a cabecinha dele, vai virar para o teu lado e vai dizer: tá, esse aqui, ó, aquela ali, ó. E você vai ser surpreendido que alguém vai te chamar e você vai pensar: pronto, você é mandado embora. E você descobre que não é uma demissão, é uma promoção. Você vai descobrir que o teu salário vai dobrar. Você vai descobrir que a tua autoridade vai dobrar. Você vai descobrir que o teu reconhecimento vai melhorar. Agora, enquanto eu reclamo, tem gente que não tem a mesma chamada e está sendo promovido no meu lugar. Mas quando eu entendo que a minha visão já não é mais distorcida, eu entendo que a minha bênção vem de Deus, eu só preciso me manter firme. Eu só preciso ser alguém de excelência. Ele vai me recompensar, Ele vai abrir as portas, Ele vai estabelecer o que precisa ser estabelecido. Eu só preciso acreditar naquilo que Ele está fazendo. Porque José estava preso e Deus colocando sonhos dentro do coração de Faraó. Sonha aí, Faraó. E ele sonha, fica perturbado, e Deus dá a revelação para alguém que está na cadeia. Quando Deus quer mudar a história de alguém, Ele tira você de um extremo para colocar em outro. Você só precisa confiar nele. Você crê nisso? Amém? E encerro dizendo o seguinte: o menos é mais. Porque a poda, ela vem com um objetivo: te fortalecer para que a estação seguinte seja generosa contigo. O que o pastor quer dizer com isso? O cativeiro nos torna acumuladores. É como alguém que nunca teve nada na vida e de repente ele tem alguma coisa, e essa pessoa simplesmente ela passa a idolatrar aquilo. Ele tem a coragem de dizer para a esposa dele: o meu carro. Fica quieto, Zé. Casou, é nosso carro. Aí a mulher vai pegar o carro e ele já fica abençoando: olha a roda. Não vai me estacionar muito perto, porque vai que você me amassa o carro. E porque não sei o quê. E olha isso. E olha aquilo. E ele fica numa pressão tão grande, a pessoa já sai com medo de ligar o carro. Porque o carro é mais importante que a esposa ir em segurança e voltar em segurança. Isso é sinal de alguém que nunca teve nada e quando tem, fica bobo.
Ah, mas se eu não cuidar, mulher, você já viu que mulher é isso? Você sabia que o seguro para a mulher é mais barato que para o homem? Está aí uma revelação. É, pastor, mas ela que causa o acidente. Mas tem gente que é assim. O meu dinheiro é meu, não é nosso. Mas na hora do bem bom é nós. Faz sozinho, quero ver. Ai, meu amor, ai, minha lindeza, ah, nega, preta. Não sei como é que é o nome que cada um chama a sua esposa, seu marido. Mas na hora de fazer o bem bom, é nós dois. Mas na hora que é meu dinheiro, é meu negócio, é meu carro, é meu ministério, é minha empresa, se enxerga. Por que Deus vem estabelecendo uma poda? Por que Deus, Ele escolhe pessoas, como escolheu a mim, escolheu a você? Desculpa, gente, eu tive que ser moído também na maquininha de moer carne, para aprender algumas coisas. Por alguns anos no meu ministério eu nunca ouvi minha esposa. Ela falava, mas eu não ouvia. Eu só via uma boquinha se mexendo assim. Eu apertava um botão dentro de mim assim, não escute. E foram anos de prejuízo, anos de bobeira, anos de coisas erradas. Mas quando eu aprendi, eu descobri que Deus capacitou a mulher com uma graça tão violenta de ver aquilo que o homem não pode ver. Preguei isso no casamento ontem. Enquanto o homem dorme, Deus gera a esposa. Aí você vê que Deus tem colocado pessoas tão violentas, tão abençoadas, tão poderosas do nosso lado. E aí que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos tão apegados às coisas, e Deus fala, isso aí está te atrapalhando. Isso está te impedindo de ir mais longe, isso está te impedindo de viver o propósito, isso está te barrando, e Deus vem então, começa a limpar. Ele começa a simplesmente preparar o caminho, ele começa a deixar a pessoa, sabe, como aquele galho que é podado, fica peladinho, ele fica vulnerável, ele está numa condição que ele não entende por que ele estava tão bonito ontem, e hoje ele está a coisa mais feia do mundo, porque que ontem ele tinha uma estrutura e agora ele não tem nenhuma. Quando você tem a sua visão restaurada, você descobre que o menos é mais. Se Deus está me podando hoje, é porque Ele quer que eu gere frutos melhores na próxima estação. Se agora algo está sendo tirado de mim, é porque algo maior o Senhor está liberando para a minha vida. Porque não se coloca algo novo sem antes tirar o velho. Então eu estou entendendo que o menos neste momento é mais. Que Deus está abençoando a minha família. Antes eu não tinha um carro para andar, agora eu tenho um carro para abençoar a minha casa. Antes eu não tinha um trabalho, um salário digno, agora eu posso ser um bom provedor na minha casa, na minha família. Quando eu era criança eu não tinha uma estrutura, vivia querendo as coisas, mas hoje Deus me deu uma estrutura, eu posso abençoar aqueles que estão à minha volta, e ensiná-los e dizer como Deus é poderoso, te tira do nada, e te coloca num lugar de reconhecimento, te tira de um ambiente de maldição, e te torna um abençoador de famílias. Por que Deus faz isso? Porque Deus encontra pessoas a quem Ele de fato tem escolhido e tem feito coisas novas. Quando o Senhor vem podando a nossa história, Ele fez isso com Gideão. 32 mil homens, o Senhor falou, é muita gente. 300 pessoas ficaram com Gideão, e foi o suficiente para que Deus fizesse o que tinha que fazer. Você não precisa de muito. Você só precisa daquilo que Deus está colocando nas suas mãos hoje, para que um grande milagre aconteça. Você só precisa ouvir a voz de Deus, e não ter coragem de viver o propósito, porque muitas vezes você vai perder aos olhos humanos, mas diante de Deus, você entrou num caminho de grandes conquistas. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando eu tinha meus
20 anos de idade, eu decidi casar. Foi isso, amor? 20, né? Tu ficou responsável por mim um tempo ainda, né? Eu queria casar. Crente, se não casar depressa, dá problema. E eu sabia, eu tinha vindo do mundo, estava num processo de restauração, encontrei alguém que o coração bateu mais forte. Eu falei, tem que casar. Eu tinha muitos medos, cometi muitos excessos, levei muita pancada na vida, chorei muitas vezes, mostrei fraqueza, inconsequência, não tinha constância. Era alguém que oscilava, sonhava com coisas que Deus dizia assim, cara, não tem jeito. 10 anos depois, minha cabeça já era outra, já tínhamos uma filha. 20 anos depois, a minha cabeça já também tinha acelerado, já tínhamos o nosso segundo filho. 10 anos depois, eu percebo que todas as podas que a gente sofreu na vida não diminuiu o propósito de Deus em nós. Nos fortaleceu para grandes conquistas. Então, quando eu olho a geração de hoje que tem desistido por tão pouco, que tem esfriado a sua fé por tão pouco, que tem tirado a mão do arado por tão pouco, que tem desistido das suas famílias por tão pouco. Mas por que você quer deixar essa mulher? Porque ela é muito chata. Mas isso já está no kit, homem. Ela é divertida e tal, mas também é chata, é o equilíbrio, é o tempero. Mas por que você quer largar da mulher? Ah, porque ela não me entende. Mas você conversa com ela? Não. Mas como é que ela vai te entender desse jeito? Ah, pastor, a mulher vive brigando comigo, mas por que ela brigou? Ah, eu comprei um par de roda para o carro em vez de comprar uma máquina de lavar roupa. Mas homem do céu, você está de brincadeira. A mulher está lavando roupa no tanque. E você andando com o carrão, com rodão, multimídia. Vai se converter. Você é o pivô das brigas, é você que está atrapalhando ela de ser feliz. Mas o tempo passa e você vai amadurecendo, você vai descobrindo que você tem o poder de mudar os ambientes, que você tem o poder de reestruturar a história, de abençoar quem está à sua volta, de empoderar quem está à sua volta, de tornar os lugares muito melhores, porque você carrega algo maior que você. Deus te chamou para ser a diferença. Amém? Eu quero orar, queridos, nessa noite, antes de passar para o pastor Maico. Eu quero orar que, sabe, essa palavra de alguma forma ela encontre você. Ela te ajude a compreender que Deus não se enganou quando escolheu você. Deus não estava, sabe, fora da realidade quando escolheu você. Deus sempre soube que você é a pessoa certa e que Ele quer usar e capacitar. Hoje a tua medida está aqui, mas Deus te fez com uma capacidade gigantesca, mas você está achando que isso aqui é o suficiente. Isso é só a sombra do que Deus quer ainda derramar na tua história. Não desista porque está difícil. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não deixa ninguém desvalorizar aquilo que é bênção na sua vida. Está ouvindo, gente? Esses dias eu pensei, vou trocar meu carro. Levei num lojista, nada contra se tiver um lojista aqui, um garagista aqui, por favor, não me entenda mal, eu sei que você tem que viver do negócio. Meu carro tem um valor lá de 57 de FIP. É um carro, né, bom, tudo mais.
Mas acordei com febre aquele dia. Eu acho que vou trocar o carro, pegar um carro melhor, mais baixa quilometragem. Fui no... Quanto o senhor me paga no carro? 40 mil. Olhei para a cara dele e falei, o quê? Falei, tem documento, moço. Não, é porque eu tenho que fazer nota, porque eu tenho que limpar o carro. Não, eu limpo. Eu preencho a nota para você. Voltei frustrado para casa. Aí perguntei, quanto é que é o teu carro? Está 10 acima da FIP. Oxe, o meu teu joga lá embaixo, 17 mil a menos, e o teu você bota 12 a mais? É, porque você tem que ver que o carro... Eu falei, eu já entendi. Não é de Deus esse negócio. Voltei para casa curado, liberto. Agora, se eu aceito, eu estou permitindo que alguém desvalorize aquilo que Deus me deu como bênção. Está entendendo? Ah, porque o seu filho não sei o quê. Não deixa ninguém botar preço na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu salário, no seu ministério, naquilo que Deus entregou para você como algo que vai ser ainda um grande potencial na tua história. Valorize as coisas que Deus tem confiado a você. É pouco ainda, mas vai se tornar muito. Ainda é pequeno, mas vai se tornar grande, porque Deus é fiel. Amém? Vamos orar.